Vamos agradecer a essa oportunidade do estudo de hoje. Vamos apresentar o tema Pedi e Obtereis, contido em Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11. E nós queremos entender um pouco melhor esse ensinamento à luz da doutrina espírita. E para isso, o que nós fizemos? Nós fizemos o estudo com base no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nos 4 capítulos, que seriam o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o capítulo 25, Buscai e Achareis, o capítulo 27, Pedi e Obtereis, e o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Esse estudo, nós escolhemos esse assunto, por quê? Porque nós acreditamos que todos nós temos pretensões, temos anseios, temos desejos conscientes, pedidos que fazemos a Deus todos os dias, ou gostaríamos de fazer esses pedidos a eles. Acreditamos que esses pedidos são bons para nós, são relevantes. Seria ótimo que nós pudéssemos vê-los atendidos. Mas a questão é a seguinte: nós sabemos que perante a justiça humana, para ter nossas solicitações atendidas, nós precisamos de cumprir alguns requisitos e algumas condições. Mas será que perante a justiça divina também não existiriam esses requisitos, não existiriam requisitos e também não existiriam condições para sermos atendidos? É essa a ideia que queremos desenvolver aqui, todos juntos. Quando nós falamos pedi e obtereis, quais ideias iniciais nós podemos já aferir? O que nós já podemos tirar num primeiro momento? Bom, que existem algumas características gerais nessa máxima, pedi e obtereis. Por exemplo, a primeira, existe aqui a presença da reciprocidade. Ou seja, estamos falando de uma troca mútua. Ou seja, eu peço e eu posso obter. Tudo bem, realmente está presente essa ideia. Mas não estão presentes aqui as características da automaticidade e da incondicionalidade. Por quê? Vamos pensar juntos. Automaticidade seria o quê? Basta nós pedirmos para que sejamos atendidos? É de forma automática, imediata, instantânea, que fazemos nossos pleitos, nossos pedidos à providência divina e obteremos a resposta tal como desejamos? Na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que seria ilógico nós pensarmos que basta pedir para obter. E também seria injusto acusar a providência quando ela não autorizasse, não concedesse a todos os nossos desejos, não atendesse às nossas súplicas, tal como as fizemos. Então, nós realmente podemos dizer que não existe uma automaticidade, que não há essa presença de automaticidade nesse ensinamento. Também temos a ausência da incondicionalidade, que é justamente o quê? Existem, sim, condições, requisitos para que os nossos desejos sejam atendidos perante o Pai. E nós vamos examinar aqui algumas dessas condições, desses requisitos, que com base nos 4 capítulos do Evangelho, conforme nós comentamos,
e assistindo a algumas palestras espíritas, nós pudemos destacar algumas condições que apareceram frequentemente relacionadas a esse assunto. Então, por um critério pessoal, nós entendemos que seriam 8 condições para que nós tivéssemos nossos pedidos atendidos pela providência divina. Bom, a primeira dessas condições, seria justamente a conformidade dos nossos pedidos com as leis e a vontade de Deus. Vamos explicar um pouquinho melhor. Primeiro, nós precisamos remontar ao conceito e às características de Deus. No Livro dos Espíritos é colocada a seguinte questão. Primeira questão: que é Deus? E todos nós sabemos a resposta. Está dito lá: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Na sequência, lá pela questão 19ª do Livro dos Espíritos, são mencionadas as características de Deus. E quais são elas? Algumas delas. Deus é único, é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é soberanamente bom e justo. Se ele é assim, perfeito, sábio, as suas leis são igualmente assim, são igualmente eternas, imutáveis. Elas não precisam ser aperfeiçoadas conforme as leis humanas, que variam conforme a época e conforme os lugares. Essas leis são eternas e são perenes, são perfeitas. E Deus não muda de ideia ao longo do caminho. Então, se as leis deles são assim, nossos pedidos, eles têm que se adequar aos seus desígnios, têm que se adequar a um plano maior, onde haja uma harmonia regendo o conjunto. E quando falamos que os nossos pedidos precisam ser conformes às leis divinas, são quais leis? São todas as leis naturais ou divinas, que são as leis físicas, que regem a matéria, e as leis morais, que regem as relações entre os seres. Por exemplo, vamos pensar que, para nós espíritas, nós falamos e estudamos muito isso, que a ressurreição seria algo contrário às leis divinas. Porque uma vez morto um corpo, ele não pode voltar a viver. Se acabou o fluido vital desse corpo, se acabou a vida desse corpo, ele não pode ressuscitar. Se ele ressuscitar, é porque de fato ele não havia morrido. Nenhuma folhinha morta pode voltar a reviver. Então, uma lei, é contrária a uma lei física. Então, assim, os nossos pedidos precisam estar conforme as leis de Deus. Mas algumas pessoas pensam de forma equivocada o seguinte: então, eu não vou pedir, eu não vou orar. Por quê? Porque os meus pedidos, as minhas súplicas, não vão ter o condão de modificar as leis divinas. E realmente não tem esse condão. Nenhum de nós pode modificar as leis divinas ao nosso capricho, ao nosso bel prazer. Nem Deus derroga as suas próprias leis. Não falamos que elas são eternas e imutáveis? Uma vez estabelecidas, elas são o que são. Mas imaginar que tudo, que absolutamente tudo, é uma fatalidade e está encadeado e que não existe espaço para o ser humano agir, isso também é um equívoco. Deus é misericordioso, ele é justo e ele é misericordioso. Então, ele permite que alguns pedidos nossos sejam sim atendidos.
E porque se não fosse assim, se tudo já estivesse pré-estabelecido, o ser humano seria basicamente um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, e também não é assim que funciona. Bom, outro requisito para que os nossos pedidos sejam atendidos perante Deus, nós poderíamos falar que é o mérito pessoal. Sim, o mérito pessoal. Na verdade, essa ideia de mérito, ela está bem presente quando nós pensamos que Deus, não falamos que Ele é justo, e Ele é bom, e Ele é perfeito. Deus não age de forma aleatória e não age de forma arbitrária, não age de forma injusta. Portanto, o mérito está muito associado às leis morais da igualdade. Por quê? Porque não existem distinções, privilégios, benefícios infundados perante Deus para com os seus filhos. Não existe essa ideia. Então, está presente aqui a ideia da lei de igualdade, da lei de trabalho, da lei de justiça, da lei de causa e efeito. E para que nós possamos obter mais mérito, para que nós possamos ter crédito e, de alguma forma, sermos atendidos, nós precisamos desenvolver e cultivar algumas atitudes. Precisamos cultivar bons pensamentos, cultivar bons sentimentos, cultivar boas palavras e, principalmente, realizar boas ações. Porque daí nós estaremos cumprindo uma lei moral importantíssima, a lei de progresso. Outro requisito, então, também, para que tenhamos nossas solicitações atendidas, dentro da máxima pedi e obtereis, nós chamaríamos aqui de um pedido adequado. Um pedido adequado. Mas adequado a quê? Adequado à nossa necessidade evolutiva. Sim. Por quê? Porque Deus sabe bem melhor do que nós o que de fato é bom, o que de fato é necessário para nós. Então, não adianta nós pedirmos para que Ele abrevie as nossas provas, para que Ele nos dê somente riquezas, somente alegrias, somente prazeres, sendo que naquele momento pode não ser essa a nossa necessidade. Então, o pedido adequado, ele está muito ligado, vamos pensar aqui, na qualidade espiritual, na sabedoria do que estamos pedindo. Só para exemplificar, nós temos orações belíssimas, mas vamos pegar duas que são muito, muito realmente marcantes e conhecidas. Bom, a primeira, a oração do Pai Nosso. Como que Jesus nos ensinou a orar para Deus? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática do mal. Olha a qualidade desses pedidos. Pedidos profundos, pedidos sérios, pedidos que realmente engrandecem a nossa alma. E a oração de São Francisco, maravilhosa, conhecida também como oração pela paz, porque algumas pessoas dizem que essa oração não tem relação com São Francisco de Assis. De qualquer forma, é uma mensagem linda, que todos nós conhecemos. E como que ele fala? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E por aí vai. Ó Mestre,
Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Então, nós percebemos de novo a sublimidade desses pedidos. São pedidos realmente muito bonitos e que realmente nos levarão adiante. E devemos, então, refletir sobre a qualidade dos nossos pedidos para Deus. O que estamos querendo? O que estamos pedindo todos os dias? Muito ligada a essa ideia de pedido adequado, nós poderíamos falar de uma quarta condição, que seria o atermos ao limite necessário. Quando falamos isso, nós pensamos nas concepções de necessário e supérfluo que estão contidas no Livro dos Espíritos, ao falar da lei moral de conservação. Por que falamos assim? Porque nesse mundo materialista, consumista, onde nós vivemos, nós criamos necessidades artificiais e nós sofremos pelo supérfluo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Uma vez eu lembro de um palestrante espírita comentar, que eu achei bem oportuna a fala dele, ele, se referindo ao Pai Nosso, comentou que quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos ensinou a pedirmos pelo pão de cada dia. Só que nós não nos contentamos somente com o pão. Nós queremos a manteiga, a mussarela, o presunto e etc. Bom, hoje, no meu caso, eu queria a mussarela, a manteiga e o presunto veganos. Ou só o pãozinho seco já tá bom. Olha como nós somos, às vezes, insaciáveis. Nós perdemos o limite do que realmente é necessário para nós. Então, se nós nos ativermos a esses limites, nossas chances de sermos atendidos serão maiores do que sermos megalomaníacos e sairmos solicitando o que quisermos para Deus de qualquer forma. Até podemos fazer isso, mas a resposta pode não nos agradar. Um outro requisito, uma outra condição que nós poderíamos falar que está presente para que nós tenhamos as nossas súplicas atendidas, seria uma prece sincera. Uma prece sincera. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é falado o seguinte para nós, na coletânea de preces espíritas, que a prece sincera, ela tem algumas características. Por exemplo, a inteligibilidade. Uma prece sincera é inteligível, isto é, ela é compreensível. Não adianta nós falarmos ou pensarmos em palavras rebuscadas, palavras difíceis, palavras bonitas, que nós nem sabemos o que significa, que isso não passa pelo nosso raciocínio e muito menos toca o nosso coração. Não adianta. Não adianta também nós falarmos de forma mecânica, repetida, automática, sem estarmos imbuídos de bons sentimentos, de uma sintonia com a espiritualidade superior, com Jesus, e tentarmos manter o esforço de persistirmos nessa sintonia benéfica para o nosso próprio bem, na trilha do orai e vigiai. Então, precisamos, sim, manter uma sintonia elevada no momento da prece. Precisamos, sim, ter bons sentimentos. Palavras longas, muitas palavras, uma prece longa, uma prece repetitiva, uma prece cheia de fórmulas e rituais, também não é eficaz. Não é necessário que oremos assim. É necessário que tenhamos recolhimento, que tenhamos sentimentos bons, para que a nossa prece, de fato, atinja o seu objetivo, de poder ser escutada.
E a prece sincera, ela é algo muito, muito reconfortante para o nosso coração. Ela é um bálsamo, ela nos tranquiliza, ela nos encoraja. E abrir mão desse recurso seria pouco inteligente da nossa parte, bem pouco inteligente. Apesar de que algumas pessoas não oram, não acreditam em Deus, Deus não se ofende com isso, ele não é pequeno, ele não tem as paixões humanas, ele não fica de birra, de mal conosco, mas acaba sendo um prejuízo para nós mesmos abrirmos mão desse recurso tão importante, onde nós podemos aurir forças, podemos prosseguir, podemos caminhar com mais segurança. E dentro de uma prece sincera, nós falaríamos também que seria necessário um sentimento muito importante aí, que já está imbuído, já está dentro da prece sincera, na nossa opinião, mas que é muito destacada na literatura espírita, nas palestras que nós assistimos, que é a humildade. A humildade por que nós gostaríamos também aqui de apontar essa característica fundamental dentro da nossa postura de rogar, dentro da nossa postura de pedir? Porque nós temos um exemplo nas parábolas de Jesus de justamente como não orar. E qual é esse exemplo? É o exemplo do fariseu, na parábola do fariseu e do publicano. Nós lembramos dessa parábola? Vamos comentar aqui bem rapidinho, né? Eram 2 homens que subiram ao templo para orar, um publicano e um fariseu. E o fariseu, todo vaidoso, todo cheio de si, ele agradece a Deus por ele não ser igual aos outros homens, nem igual àquele publicano que estava ao lado dele. Porque os outros homens eram ladrões, eram adúlteros, eram injustos, na opinião dele. E ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo de tudo que ele possuía. Então, ele era muito melhor do que os demais. Ele desprezava os outros. E o publicano? Como que o publicano orou? O publicano, de longe, nem ousava a elevar seus olhos para o céu. Ele só dizia: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou um pecador. E como que Jesus conclui a parábola? Ele nos fala que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não. Por quê? Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha, será exaltado. Então, olha a importância da nossa postura, que os espíritos também nos advertem, no Evangelho segundo o Espiritismo também, existe a recomendação de que nós devemos nos portar com humildade e não com arrogância. Por quê? Porque se nós nos mantivermos nessa posição de arrogância, nós seremos largados às nossas próprias forças. E as quedas que nós tivermos serão o castigo do nosso orgulho. Na verdade, não é bem castigo para o nosso orgulho. Na verdade, são as consequências do nosso orgulho. De qualquer forma, há o convite aí de sermos realmente humildes. E nós precisamos entender que humildade não é falsa modéstia. Humildade não é isso. Humildade é nós nos reconhecermos do tamanho que nós somos, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas conquistas interiores já, com as nossas virtudes, mas sempre sabendo que temos muito que aprender, temos muito que evoluir, inclusive uns com os outros. Portanto, as diferenças são benéficas, são necessárias, e precisamos, sim, aprendermos juntos.
Então, a humildade é essencial. A humildade, ela é essencial. E temos também, aí puxando, fazendo um ganchinho também, nós precisamos falar de outro requisito para ter as nossas súplicas atendidas, que seria a fé. A fé. A fé, e ela pode ser humana e pode ser divina. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nesse capítulo, comenta-se que a fé é humana e a fé pode ser divina, conforme nós voltemos à aplicação das nossas faculdades. Se voltamos para as necessidades terrenas, a fé é humana. Se voltamos as nossas atenções para as aspirações celestes, a fé é divina. E a fé humana, ele comenta-se lá nesse capítulo, o homem de gênio, aquela pessoa que tem uma grande missão de ajudar no progresso da humanidade. Se o homem de gênio, ele triunfa quando ele necessita executar um grande empreendimento. Ele triunfa quando ele tem fé, porque a certeza que ele tem, a convicção que ele tem de que ele vai conseguir, de que ele vai chegar ao fim colimado, lhe dá uma força para continuar, para superar as dificuldades, os obstáculos e todas as adversidades. E o homem de bem, lá no Evangelho comenta-se, ele tem a fé divina, quando ele crê nas alegrias que lhe esperam na vida futura. Então, ele aure da sua fé a força necessária também para superar os obstáculos, também para superar as dificuldades. E aí se operam os milagres do devotamento, da abnegação e da caridade. E muito legal também, muito importante nesse capítulo, quando se diz que se nós encarnados soubéssemos da força que todos nós temos, e se nós quiséssemos colocar a vontade a serviço dessa força, todos nós realizaríamos prodígios, coisas que até hoje chamamos de milagres, de maravilhosas, mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Então, olha que bonito, nós precisamos ter fé em nós mesmos para conseguir realizar as coisas, precisamos ter fé na divindade, acreditando que jamais estamos desamparados. E ter fé em si mesmo, portanto, não é falta de humildade. Não é. É o que nós comentamos. E o que nós também podemos falar, pelo que nós estudamos, pelo que nós lemos nessas obras, sobre a questão da ação. A ação seria o último requisito para que nós possamos ter as nossas súplicas atendidas perante a justiça divina. Ação, né? Porque não adianta a gente pedir de bracinhos cruzados. Na verdade, a ideia aqui é simples e é muito direta. Deus fará aquilo que não está sob a nossa responsabilidade realizar. É um complemento de forças, de vontades. E a ação, portanto, ela está muito ligada à lei moral de trabalho, de progresso. E é muito interessante, nesse sentido, nós atentarmos para aquela passagem evangélica, observai os pássaros do céu. Nos é proposta a ideia de não nos inquietarmos pelo que comer,
pelo que vestir, pelo que beber, porque Deus sabe das nossas necessidades e porque a cada dia bastaria o seu mal. Se isso fosse interpretado ao pé da letra, isso seria a negação de toda a previdência, de todo o trabalho, de todo o progresso. Essa passagem, observai os pássaros do céu, e depois fala-se também dos lírios do campo, é linda a síntese que eles usam para definir essa passagem. Ela é uma poética alegoria da providência, porque a providência divina não desampara ninguém, mas não desampara, principalmente, e sempre está presente, para aqueles que trabalham, para aqueles que, a seu turno, fazem a sua contraparte. Então, temos sim que ter fé e temos que ter atitude, temos que agir. E eu gosto muito, eu lembro de duas referências aqui da Igreja Católica, que realmente são dois ícones, né? Que seria São Bento, o monge italiano, que nasceu em Núrcia, e ele foi o iniciador da Ordem de São Bento. E qual era o lema da Ordem Beneditina? Ora e labora. Olha que maravilhoso. Ou seja, reze e trabalhe. E o outro santo, a outra referência católica que eu também achei muito interessante, a frase que a ele é atribuída, é Santo Inácio de Loyola, que foi o fundador da Companhia de Jesus, cujos membros eram chamados de jesuítas. A frase que é atribuída a Santo Inácio de Loyola, muito pertinente com isso que estamos vendo aqui, é a seguinte: orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Muito sábias essas palavras, né? Então, o que a gente pode resumir aqui? Que sim, existem condições para que sejamos atendidos. Pedi e obtereis. E essa passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículo 11, que diz o seguinte, né? Que nós devemos pedir e assim nós obteremos, que devemos bater a porta e essa porta nos será aberta. Por quê? Porque aquele que pede, que fala assim, que nós não somos, aquele que pede pão, a ele não é concedido, não é dado uma serpente, e nem é dado uma pedra. E que se nós, como pais humanos, não fazemos isso com os nossos filhos, a quem pede pão ou peixe não se dá uma pedra ou uma serpente, imagina Deus, que é bom, que é justo, se ele não concede para os seus filhos o que é melhor. A ideia da passagem evangélica é essa. Eu estou sem a minha Bíblia aqui para ler literalmente para vocês, né? E aí sim está inserido nesse contexto evangélico essa máxima do pedir e obtereis. Então nós vimos que existem esses requisitos para sermos atendidos perante o Senhor, né? Que, como nós falamos aqui, seria a conformidade dos nossos pedidos com as leis e a vontade divinas, o nosso mérito pessoal, o nosso pedido adequado, a termos ao que é necessário, a prece sincera, a fé, a humildade e a ação. De fato, é isso, e é muito consolador estudar esse ensinamento à luz da doutrina espírita. Nós podemos concluir que esse ensinamento contido na máxima, pedi e obtereis, ele de fato ele é reconfortante para o nosso coração. Ele é, sim,
é muito consolador estudar e entender isso com maior profundidade. Mas é ingênuo nós interpretarmos esse ensinamento ao pé da letra, porque nós vimos que são necessários alguns requisitos, são necessárias algumas condições. Não é tudo que pedimos que vai ser nos concedido, nos vai ser autorizado do jeito, da maneira, como nós entendemos que é o melhor para nós. Porque muitas vezes nós nos equivocamos. Nós não sabemos o que é melhor para nós, nós somos infantis ao pedir. Então, gostaríamos de resumir com a seguinte reflexão. Nós podemos, sim, pedir o que nós quisermos, mas nós iremos obter aquilo que nós merecemos, que nós necessitamos, aquilo que nós atraímos e aquilo com o que nos identificamos. E se, por acaso, pedimos pão ou peixe e aparentemente a providência divina nos concedeu pedra ou serpente, conforme está lá naquela passagem evangélica de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, na verdade, não é isso que de fato ocorreu. A providência não nos dá serpente e pedra quando pedimos pão ou pedimos peixe. Essa visão equivocada que nós temos, ela é fruto da nossa visão limitada, das nossas imperfeições, do nosso desconhecimento da essência e da total aplicação das leis divinas. Não é maldade, Deus não se diverte à custa do nosso sofrimento, Ele não quer isso para nós, Ele não é injusto, Ele não é aleatório. Então, vamos refletir sobre a qualidade do que estamos pedindo ao Senhor e vamos fazer mais a nossa parte, com mais esperança, com mais fé, com mais ânimo, com mais coragem, porque isso jamais nos será negado. Todas as vezes que pedirmos bons conselhos, a assistência dos bons espíritos, a força para seguirmos adiante, nós teremos, sim. Essas súplicas, sim, sempre serão atendidas. Então, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje e que a paz do Senhor nos envolva, nos abençoe, nos guarde e vamos refletir sobre esse ensinamento evangélico. Obrigada e fiquemos todos na paz do Cristo.